Alguns afirmam que os europeus foram os culpados pela escravidão e pelo tráfico de escravos na África. Outros dizem que os verdadeiros culpados foram os árabes. E ainda outros afirmam que foram os próprios africanos os verdadeiros culpados porque vendiam os seus irmãos africanos aos europeus. Mas qual é a verdadeira história da escravidão negra no continente africano? É o que eu irei abordar neste momento. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça já sua inscrição para ajudar na divulgação dos meus conteúdos. A história da escravidão ou a história da escravatura abrange muitas culturas, nacionalidades e religiões. Desde os tempos mais antigos, em todos os cantos do mundo, a escravidão foi uma prática comum e aceita por diversos povos. Mas o que é ser um escravo? Escravo é quem ou aquele que é privado da sua liberdade e que está submetido à vontade absoluta de um senhor a quem pertence como propriedade. Essa é a definição de escravo. Um indivíduo poderia se transformar em um escravo de diversas maneiras, por ser um prisioneiro de guerra ou por contrair uma dívida que seria paga com seu trabalho por um tempo determinado ou pela vida toda, ou ainda por ter cometido um crime e sendo, portanto, punido com a escravidão, ou por se oferecer como escravo em troca de alimento ou bens para a salvação da sua família ou comunidade em grandes dificuldades, ou ainda por pertencer a povos inimigos ou por ser considerado culturalmente inferior. Dessa forma, o escravo, sendo uma propriedade, poderia ser vendido, emprestado, alugado, até mesmo morto, segundo as necessidades do seu senhor. A escravidão foi praticada por diversos povos durante toda a história da humanidade, de modos diferentes e específicos. Em algumas civilizações, como a civilização egípcia do Egito Antigo, por exemplo, o escravo não era a base da produção, sendo o camponês livre, obrigado a prestar apenas serviços ao Estado na forma de corveia, trabalho temporário, sem remuneração. No Egito Antigo, aos escravos cabiam-lhes o trabalho doméstico e até mesmo militar. Ao contrário da Roma Antiga, todas as produções das grandes fazendas, todo o serviço nas obras públicas, incluindo até as diversões nas arenas dos gladiadores, tudo isso recaía sobre a massa de escravos e por isso podemos chamar a civilização romana de civilização escravagista. Porém, nem sempre a escravidão foi baseada apenas numa diferença étnica. Às vezes, um parente distante precisava de ajuda e se submetia a uma escravidão temporária. É por isso, ao querermos refletir um pouco sobre a escravidão no passado, precisamos primeiro compreender como ela se desenvolveu para aquele povo específico ou um povo que nós desejamos estudar ou conhecer. A escravidão, ela já existia na Ásia, ela já existia na Europa, nas Américas e também aqui no continente africano. A escravidão entre os povos africanos. Muitos dos povos africanos utilizavam escravos para os mais diversos fins. E como cada povo africano teve a sua própria organização política, econômica e social, a escravidão na África se desenvolveu de muitas formas. Se você não sabia, já existia na África uma escravidão doméstica e não uma escravidão mercantil, ou seja, entre vários povos africanos. O escravo africano não era uma mercadoria, mas sim um braço a mais na colheita, na pecuária, na mineração e na caça.
um guerreiro a mais nas campanhas militares. Os povos africanos preferiam as mulheres como escravas, já que eram elas, as mulheres escravas, as responsáveis pela agricultura e poderiam gerar novos membros para a comunidade. E muitas das crianças nascidas de mães escravas eram consideradas livres pela comunidade. E a grande maioria dos povos africanos eram matrilineares, ou seja, se organizavam a partir da ascendência materna, partindo da mãe, a transmissão de nome e privilégios. Dessa forma, uma mãe escrava africana poderia se tornar uma líder política em sua sociedade por ter gerado um herdeiro à chefia local, ou seja, da comunidade local. Além disso, um escravo que fosse fiel ao seu senhor poderia ocupar um cargo de prestígio local, inclusive possuindo também seus próprios escravos. Por isso, naquela época, nem sempre ser escravo era uma condição de humilhação e desrespeito. Mesmo repassando uma submissão, uma ideia de submissão, tratava-se de uma situação ou de uma realidade que de muitas vezes era a mesma que de outras pessoas que eram consideradas livres. Porém, tudo mudou com a invasão dos árabes no continente africano. Os árabes e o tráfico de escravos africanos. De um lado, a escravidão doméstica no continente africano, também existia do outro lado o comércio de escravos. Algumas sociedades africanas viviam de guerras para a captura de pessoas para serem vendidas a outros povos que necessitavam de escravos. Como na África existiam várias etnias, vários grupos políticos diferentes, de lembrar que naquela altura os africanos eles não eram o único povo. Existiam vários reinos, vários impérios e várias civilizações dentro do continente africano. E também várias guerras tribais. E as guerras entre eles eram muito frequentes. E uma consequência de tudo isso era a escravização dos vencidos. Os povos que eram vencidos pelo povo inimigo, que poderiam ser vendidos segundo a necessidade do vencedor. E de lembrar que isso acontecia entre africanos. Porém, apesar disso, o comércio de pessoas cá no continente africano se intensificou mais ainda no século VII, quando os árabes conquistaram o Maghreb e o leste africano. Os árabes eram grandes mercadores de escravos e conseguiam suas mercadorias humanas em diversas regiões, quer seja na Espanha, na Rússia, no Oriente Médio, na Índia e até mesmo aqui no continente africano. Os escravos comprados nessas regiões eram vendidos principalmente na Península Arábica, mas também poderiam ser vendidos em regiões mais distantes, como a China. Com o aumento da demanda por escravos nos portos africanos, controlados pelos árabes, aumentou também o número de povos africanos que passaram a viver e a sobreviver de capturas de inimigos ou de grupos mais fracos para vendê-los como escravos. Acredita-se também que entre o século VII e o século XIX, em torno de 5 milhões de africanos tenham sido comprados na África pelos árabes. Nesse processo todo, muitas tribos, cidades, reinos africanos se fortaleceram, pois controlavam as rotas de comércio de escravos. E quanto mais fortes e ricos se tornavam, mais eles tinham condições para oferecer mais mão de obra escrava para os árabes. Foi o caso do reino de Mali, reino de Gana, as cidades iorubás, o reino do Congo e as cidades suaílis e várias outras. Os portugueses e o tráfico de escravos africanos. Apesar do comércio de escravos já ser praticado na África, foi com a chegada dos portugueses nesse nosso continente que o tráfico escravagista se configurou na maior migração forçada dos povos da história. Os pesquisadores apresentam números diferentes, que vão de entre 8 milhões até 100 milhões de pessoas obrigadas
a deixar sua terra natal, atravessar o Oceano Atlântico para ser escravo em regiões distantes. Quando os portugueses chegaram a Ceuta, no início do século XV, eles iniciaram a captura e a escravização dos africanos das redondezas, com a justificativa de que eram prisioneiros de guerra. E os muçulmanos que eram capturados eram considerados como inimigos da fé católica europeia. A partir de então, em pleno processo da expansão marítima, os portugueses avançaram em direção ao sul, na costa atlântica da África, em busca de riquezas para serem comercializadas, e foram descobrindo o comércio de escravos nessas regiões. No primeiro momento, o comércio de gente não interessou as navegações portuguesas, já que a Europa não tinha necessidade de mão de obra escrava. Porém, quanto mais os portugueses avançavam na costa africana, mais sentiam eles a necessidade de se estabelecer em alguns pontos do comércio. Tudo isso para poder consolidar a sua exclusividade na região. Em 1455, os portugueses construíram sua primeira feitoria na África. O Forte de Arguin, na região de Senegâmbia, atualmente conhecida como a Mauritânia. Para manter essa feitoria, os portugueses então passaram a utilizar escravos africanos e a comercializá-los. Foi daí que muitos portugueses tentavam capturar os africanos, mas em pouco tempo eles perceberam que era mais fácil e mais lucrativo entrar nas redes do comércio de escravos que já existia lá no continente africano, e por isso eles começaram a correr em busca dessa mercadoria junto aos povos do litoral do continente africano. Um dos primeiros povos aliados aos portugueses no tráfico de escravos foram os jalofos, isso na Senegâmbia. Em troca de escravos, os jalofos conseguiam cavalos dos portugueses. Um cavalo era trocado por 15 ou 20 escravos e armas de fogo, o que aumentava o seu poder, ou seja, o poder de guerra dos jalofos para poderem conquistar mais escravos. Porém, com o início da colonização portuguesa nas ilhas do Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, na segunda metade do século XV, a necessidade de mão de obra aumentou para os portugueses e a compra de escravos foi a solução encontrada pela coroa portuguesa. E foi nessa mesma época onde os portugueses chegaram à costa de Guiné, atualmente desde a Guiné até toda a Nigéria, onde também encontraram povos africanos ricos que já negociavam com os árabes o comércio de ouro, especiarias e escravos. E essa região na altura ele era muito rica. Até os portugueses passaram a chamar essa região de Costa de Ouro, Costa de Mina e Costa de Escravos. Em 1482, o navegador português Diago Cão chegou até o Reino de Congo e conseguiu fazer até alianças com o Manicongo, senhor do Congo, Nzinga Kuvu. Nessas alianças existiam interesses mútuos. Os portugueses queriam ter maior acesso às redes de comércio na África. E o Manicongo pretendia obter as técnicas de guerra e de navegação dos portugueses. Inclusive, o Manicongo se converteu à religião católica, passando até a ser chamado de Dom João. E por 4 séculos, a maior fonte de escravos do tráfico atlântico português se deu a partir do Reino do Congo e do reino vizinho, Adongo, chamado pelos portugueses de Angola. Isso ocorreu principalmente quando os portugueses conseguiram o direito de negociar mão de obra para a exploração espanhola na América e passaram a apreciar mão de obra para desenvolver suas próprias colônias americanas, como por exemplo no Brasil. E foi daí onde alguns europeus passaram a colonizar o continente africano. Talvez esse seja um dos assuntos para o próximo vídeo. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.